Estão me ouvindo aí? Tudo bem? Bom dia. Um bom dia de inverno, né? Não é uma delícia? O inverno desse lado legal. Ontem eu fui caminhar numa estrada com uma amiga e céu azul, né? Às 9 da manhã, esse céu lindo. O inverno dá oportunidades da gente observar algumas coisas que no verão a gente às vezes não vê, né? Aquele sol queima, a gente suando, então no inverno tem essa coisa bonita também. Tudo tem o seu lado bonito, né? Bom, hoje eu escolhi um tema, e a gente sempre escolhe tema, eu palestro, né? Palestro não, vou aqui falar um pouquinho, né? Que toque o coração da gente em algum momento, e nesse momento que me toca o coração, é lembrar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, que Jesus está ali. Não sei vocês, mas eu preciso lembrar isso toda hora. Sabe, toda hora? Toda hora. De manhã eu falo, ai, obrigado, desse jeito. E à noite, ai, obrigado. Né? Obrigado pela saúde, obrigado. É assim, eu estou nesse nível de né, repetição. E uma outra razão que me faz, quando eu venho palestrar, eu conheci esse Hugo 2 vezes, eu ouvi. Mas ele dizia para as pessoas, quando fosse falar, falasse de Jesus. Olha, a sabedoria daquele homem é muito superior à minha. Então, se ele dava um conselho desse, é porque é um conselho bom. Porque ele só dava um conselho bom. Então, eu vou hoje falar de Jesus. Eu vou falar o que Jesus me ensinou. Tá bom? Vou falar o que ele me ensinou. Eu não vou falar o que eu aprendi, porque senão a gente acabava a palestra em 2 minutos. Era muito rápido, né? Porque eu fiquei no Espiritismo, ainda bem que a gente tem várias vezes para voltar, né? Então nós vamos voltar. Tomara que eu não repita de ano. O próximo eu volto no ano para frente, né? Então a gente, no Espiritismo ainda a gente tem essa possibilidade de saber que nós vamos retornar. E não adianta ficar bravo nem chateado. Isso é uma forma de voltar para poder acertar, tá? Então eu vou, em vez de falar do que eu aprendi, que ia ser muito rápido, eu vou falar do que ele tentou me ensinar. E tenta todos os dias, tá? Então, isso é por isso que eu escolhi esse tema, para a palestra ter mais coisa para a gente trabalhar. E aí, quando eu fui falar, preparar essa palestra, eu comecei a pensar assim, quando foi e onde eu conheci Jesus? Quando foi? Por exemplo, se a gente for falar, quando é que vocês começaram a ir para a escola? Vocês vão lembrar? Primeiro aninho, que a gente, né? Eu ainda peguei lá o pré, tinha o pré. Antigamente não tinha nem pré, você ia direto para o primeiro ano, não é? Ia direto para o primeiro ano, e lá no primeiro ano você tinha uma professora. Você lembra do nome da professora? Vocês lembram do nome da professora de vocês? Ó, a gente lembra do nome da professora, não lembra? Lembra da sala, lembra até do lanche. Na minha época era leite de soja, tudo era de soja, carne de soja, leite de soja. Tinha uma época lá de 77, 78, que era muito assim. Então a gente lembra de tanta coisa, né? Então eu tive que lembrar. Então, ele é o meu professor, então o que eu vou lembrar? E eu tenho memórias afetivas de uma cidade muito pequena, chamada Flórida, onde eu nasci, perto de Maringá, 2.000 e poucos habitantes. Uma cidade que tinha a maioria católica, né? Uma cidade do interior, e uma igreja no centro da praça, assim, dedicada a Santo Antônio de Pádua, e tinha um alto-falante que tocava canções. De quem? De Padre Zezinho. E tem uma canção que tocou meu coração, e ela tocou muito cedo, que ela foi gravada em 1974, que dizia: um dia uma criança me parou, não é? Olhou bem nos meus olhos a sorrir. Lembram? Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E aí ele perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E aí qual era a resposta? Que aquele, e eu imaginava, porque eu sou uma pessoa visual, eu imaginava uma criança com um caderno parando o Padre Zezinho, porque eu só conhecia ele daquele cartazinho da capa do disco, não sabia, né? A gente não tinha filme, né? A gente não tinha isso, na TV ele aparecia, mas... Então eu imaginava aquela criança parando como se fosse eu, imaginava, né? E aí ele dizia, amar como Jesus amou, o que vinha depois? Sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. E ele completava ainda. Todo mundo lembra, não lembra? Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E o que acontecia? E ao chegar ao final do dia, o que acontecia? Eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
E essa música é uma música, e lá em casa todo mundo sabe que eu gosto de Zezinho. Eu escuto as canções dele. A oração da família, eu escuto. Porque isso tem uma memória afetiva muito grande e aquelas canções tocaram a minha alma muito cedo, a ponto de todas as pessoas sabem que eu gosto. As canções dele tocam a minha alma. Então, olha só, eu fui apresentada a Jesus em 76, por aí, 75, a LP sai em 74, na época era difícil, né? Comprar LP, tem gente aqui, talvez, acho que todo mundo, né? Um ou outro talvez não saiba, LP era aquele bolachão preto, né? Quem vai assistir, né? Que agora eles usam para pôr na parede, na minha filha está no quarto dela decorando lá. Então agora é diferente. Então eu fui apresentada ali, eu fui apresentada também no presépio que a minha mãe fazia todos os anos, no canto da casa, era uma casa de madeira velha, mas a gente tinha grande, né? A gente tinha no canto um presépio que a minha mãe fazia todos os anos e era visitado por todo mundo da cidade, para vocês terem uma ideia. Minha mãe fazia monjolo, ela fazia poço, ela fazia cada coisa, casinha com caixa de chamate, pintava, e tinha casinha, tinha as montanhas, e tinha o menino Jesus que era colocado na noite de Natal. Então ali tinha um menino importante, que ela fazia toda a cerimônia para colocar, né? Então tinha a cerimônia do menino Jesus que estava ali. Conheci também pela minha mãe, pela família, que ela, muito devota de Santo Antônio, tinha um menininho no colo de Santo Antônio. Quem que era aquele menininho que estava no colo de Santo Antônio? Era Jesus, né, que dizia que Maria. Então ela me apresentou também ali. Então as minhas memórias de Jesus estão ligadas muito à minha mãe. Quando ela... Depois eu lembro muito das imagens, e por questão da religião católica, da Sexta-feira Santa, mas eu lembro muito daquela cruz, aquela imagem era muito forte para mim. Aquele homem naquela cruz, como criança, aquilo é muito, não é? Eles representavam Jesus com aquele sofrimento, aquele sangue, aquele prego, aquilo dava uma angústia, né? E aquele Senhor morto da procissão, que minha mãe também preparava os andores da cidade. Minha mãe faleceu faz mais de 30 anos, mas ela toda Sexta-feira Santa era ela que preparava aquilo, né? Com aquele pano roxo, com aquilo tudo. Então eu era muito observadora, então eu pude ter a oportunidade de observar. Então, devo o conhecimento de Jesus à minha mãe. Quando a gente deve, a gente precisa também retribuir, né? Então eu preciso passar para meus filhos. Então por isso que no Evangelho do Lar a gente está lendo muitas histórias de Jesus, para que eles também sejam tocados no coração. A gente está lendo agora o Mateus. A gente já leu, já teve Bíblia de criança, né? Agora o Maurício com 13 anos já dá para ler a Bíblia. A gente está lendo o do Haroldo Dutra, do Novo Testamento, né? Que é muito legal. E aí a gente para história por história, porque eles precisam conhecer quem é. Porque ele é demais, né? Bom, então vamos lá. Como professora que sou, eu tenho que lembrar disso, porque foi o que foi me incumbido nessa encarnação, né? Professora, excelente, não podia ter vindo melhor, amo o que eu faço. E aí eu fico pensando, como é que Jesus ensinava, né? O que ele fazia para aprender a atenção? E aí eu fui buscar algumas reflexões para a gente ter aqui, tá? Então, primeiro, lá em Marcos ele diz assim, ó, outra vez começou a ensinar à beira do mar, e reuniu-se a ele tão grande multidão, que ele entrou num barco, sentou-se sobre o mar, e todo o povo estava em terra junto do mar. Então, lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Então, Jesus não tinha lugar, né? Ele não tinha lugar, qualquer lugar. Só que ele gostava onde juntasse gente que pudesse estar ali trabalhando. Ele chegava, eu fiquei imaginando, né? De novo, como eu sou, fico imaginando, ele tá andando lá na praia, onde ele gostava. O que tinha na praia? Não tinha gente vendendo coco, vendendo chá, não era isso, né, gente? Na praia que a gente tem uma memória diferente. Eram as pessoas que iam pescar para sobreviver, os pescadores. Eram pessoas ricas, que ficavam ali trabalhando, só arriscando a vida? Não. E eram as pessoas que iam lá pegar os peixes, que iam comprar, eram as pessoas, né, o Mar da Galileia que estava ali. E aí eu fico imaginando aquelas pessoas parando e eu escutando aquele homem. O sofrimento, a vida difícil que eles levavam. E ele estava ali, para falar com elas ali. Né? Ele não falou, agora junta todo mundo e traz para cá que a gente vai levar lá na sinagoga e eu vou ensinar. Ele não escolhia. Né? Então isso eu acho interessante. E em Marcos também diz assim, ó,
Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-los, maravilhavam-se, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Então ele ensinava lá no meio do povo, e aos sábados, né, pela tradição judaica, ele ia na sinagoga e também ensinava. E aí eu lembrei, ele já veio tão preparado, né? Governador da terra, como a gente fala, com 12 anos, não é isso que a mãe procura? Onde é que está esse menino? Onde é que ele estava? Pregando, ensinando para os doutores da lei. Ensinando. Ele já estava lá dizendo: olha, a lei. Porque ele sabia que ele não era... daqui a pouco eu vou falar até disso. Ele veio sabendo toda a lei, mas ele dizia: mas agora a gente pode mudar um pouco, não pode? A gente pode avançar. Então Jesus ensinava a sua doutrina através de parábolas, histórias breves, né, que ele contava também. Então ele tinha essa possibilidade de, com os doutores da lei, discutir a lei, e com as pessoas que ele encontrava, que precisava escutar o seu evangelho, ele contava as parábolas e as histórias, tá? Então, ele contava as histórias, prendia a atenção das pessoas e conseguia dar o seu recado. E aí eu li também, que eu achei interessante, ele dizia, ó, muito do que Jesus ensinava já fazia parte da Bíblia hebraica, e acrescentou ensinamentos novos que posteriormente foram denominados de graça ao Novo Testamento. Então, ele vai abordar as pessoas, mas ele vai dizer: olha, antes a gente podia ter a lei que Moisés trouxe, mas e agora se a gente colocasse o amor aí? Como ficaria? Era tão revolucionária a época, né? Amar os inimigos, amar aqueles que me fazem mal. Como é que é isso? Perdoar? Então, Jesus traz um recado diferente. E ele sempre dizia, nos lembrava, que Deus estava preparando uma terra nova, que ele ia fazer novas todas as coisas, né? Que renovaria todas as coisas. E quem quisesse entrar lá, quisesse chegar a esse reino, esse novo lugar, ele precisava nascer de novo, né? Então tem a passagem, vai nascer de novo. Mas, mestre, eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe. Ele diz: olha, quem não nascer da água, né? Mas ele ia dando os recados dele. Ele ia dando os recados dele ali. E ele sempre falava em relação a esse novo reino para a gente se preparar. Ele combatia a hipocrisia, a crueldade para com os fracos e oprimidos. Sentava à mesa com diversas pessoas de várias classes sociais e foi muito criticado por isso. Principalmente por quem? Pelos fariseus, a classe política daquela época, e pelos doutores da lei. Criticadíssimo. Jesus, assim, ele acaba fazendo uma coisa que as pessoas não faziam. Ele estava preocupado com a opinião das pessoas? Hoje a gente fica preocupado com o que vão pensar da gente, não fica? O que vão pensar de mim se eu colocar esse vídeo assim, eu vou colocar lá, as pessoas... Tem isso, né? A gente fica pensando, se eu fizer isso... Não. Por que ele não se preocupava com isso? Ele já sabia quem ele era, a missão dele. Não é que pouco importa a sua opinião, não era isso que ele falava. Tanto que ele perguntava: o que vocês pensam? Quem que vocês acham que eu sou? Ele não perguntava. Será que porque ele precisava se reafirmar? Não, ele perguntava para saber o que eles estão entendendo do recado que eu estou dando. Então Jesus já sabia quem ele era. Tudo bem, vou almoçar lá na casa do publicano, não é isso? Vou curar uma prostituta, vou na casa do adultério, quem errou que joga a primeira pedra. Ele não precisava de que o julgamento dos outros afetasse o que ele tinha a fazer. Não é que ele não ligava, gente, não é? É que ele sabia qual era a missão dele, isso estava muito claro na cabeça dele. Igual tinha que estar pra gente, qual é, claro, a nossa missão aqui. Hoje, a maior angústia das pessoas é: o que eu estou fazendo aqui? Porque, assim, tem gente que toma remédio um monte porque ele não entende a vida, porque ele está aqui, o que ele está fazendo, isso vai dar uma ansiedade. Então, assim, descobrir qual é a sua essência, nos dá a liberdade de ser quem a gente é. E Jesus já conhecia a sua essência, né? Estava sempre disposto a ensinar a prática do amor, mesmo antes das pessoas se mostrarem arrependidas. Então ele não esperava assim, chegava lá e dizia: peraí, primeiro se arrepende, fala para mim, senta aqui, ajoelha no milho e diz para mim: eu me arrependo de todos os meus pecados. Fala, repete. Ele fazia isso? Não, ele dizia: o que você quer de mim? Você quer ser curado? Vai. E aí ele falava: e não erra mais, não peca mais. Mas ele não julgava antes.
Ele não exigia, ele dava mesmo aqueles que estivessem no erro. Ele não escolhia, ó, os certinhos, tudo bem, os erradinhos não, né? Tanto é que ele fazia, eu vim para quem? Quem está são não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Doente de quê? Da alma. Né? Mas como é que ele conseguia mobilizar tantos e difundir em vários lugares por tanto tempo, né? Tantos séculos? Ó, nós estamos aqui falando dele. Ele mudou, não é isso? 2021 ele muda a humanidade, pelo menos ocidental, né? Em alguns países, né? A China e outros países que têm outros ensinamentos, mas mesmo assim, né? Acabam entrando na questão de Jesus dividir antes e depois. Como é que ele faz isso, né? Então, uma das coisas que eles dizem é assim: os seguidores de Jesus preparou, não preparou? Escolheu 12, né? Na verdade, os 12 que tinha, mas eu imagino que não eram só os 12, né? Tinha aquele monte. Tudo imaginação, tá, gente? Eu imagino, né? Maria Madalena não entra nos 12, Joana não entra nos 12. Então, a gente tinha as pessoas ao seu redor. E o que um bom professor faz? O que ele faz de bom? Eu sou professora. Eu sempre digo para meus alunos, vocês têm que ser melhor que eu. Vocês precisam, porque a minha função é tornar você melhor do que eu. Eu preciso. E Jesus, ele disse até isso, ele falou assim, ó, quando vocês, né, mais ou menos isso, se tocarem e realmente tomarem para si, vocês farão coisas até mais do que eu. Não foi isso que ele falou? Vocês farão coisas que vocês, até mais do que eu fiz. Ou seja, ele preparou. Como é que ele preparava? O que ele fazia? Ele ensinou aqueles pescadores e os discípulos a falar em público, não foi? A se comunicar. Ele ensinou tudo isso. Ensinou com exemplos. Isso é uma outra coisa que a gente não falou, mas ele era bom de contar história e ele era ótimo em dar exemplo. Ele era perfeito em dar exemplo. Sempre ele estava exemplificando com as suas ações. Então ele sempre exemplificava e mostrava. Outra coisa que um bom professor faz, as atitudes, e é cobrado. Eu, como professora, eu me cobro isso todos os dias também, a minha posição. Porque eu sou professora de todos os alunos, de todos os credos, de todas as ideologias, de tudo. Eu sou uma figura, não sou uma figura pública, não sou política, mas eu sou uma figura que dentro da sociedade cumpre um papel, e um papel de educar, importantíssimo. E eu preciso estar afinada com a sociedade onde eu vivo, para que juntos, eu, representando a educação formal, com os pais representando a educação familiar, a gente consiga juntos construir uma sociedade melhor. Eu só acredito na educação que vai dar certo quando a gente parar de brigar e um falar mal do outro. Enquanto a escola fala mal da família que não colabora e a família fala mal da escola que não faz o seu papel, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai ficar cada vez mais num buraco mais profundo. A única solução que a gente tem, esses dias eu estou participando de um grupo onde eles dizem, para de procurar o culpado e vamos resolver o problema. Na hora que a gente parar de se degladiar e procurar a culpa de um no outro, a gente vai conseguir chegar mais longe. Né? Então, Jesus tinha essa possibilidade de fazer com que os seus discípulos fossem. E ele era tão bom nisso, que ele conseguiu trazer para ele Saulo. Eu li Paulo de Tarso, esse livro sei lá o que é esse livro. Eu li um livro que abriu, acho que, pelo menos uns 3% da minha mente. Não achando que é 100%, porque a gente também é limitado, né, gente? Sei vocês, mas eu sou. Tem que ler algumas coisas. Como eu disse, vai ser várias vidas, né? Mas aquele livro, aquele homem se transformou de um jeito. Foi ou não foi? Ele era o grande perseguidor, ele podia ter acabado com tudo. Ele ia matar todo mundo que falasse de Jesus. Mas Jesus aparece para ele e diz, Saulo, né, por que você me persegue, homem? Né? Não deu aquele sermão, por quê? E fez esse homem pensar. E ele vira um outro. E ele se transforma num grande divulgador. Olha só, ele foi preparado para isso também. Tá? Então, muito bonito. Jesus também frisava que a gente precisava tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratado. Em todas as situações. Todas.
Então tem uma máxima que a gente pode levar para a vida da gente, que é, naquele momento que eu estou falando aquela besteira, eu não sei vocês, mas eu falo muita besteira, e depois eu falo que eu tinha que abrir a minha boca. Vocês têm essa sensação de vez em quando? Então, por que eu não fiquei com essa boca fechada? Dominar o pensamento é difícil, mas a boca, que coisa, né? Pôr esparadrapo nessa boca, né? Então, Jesus dizia, faz com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Então, eu sempre penso, nessa situação, o que ele faria? O que ele faria? Aí, acho que ele não falaria isso. Então, eu acho que eu fiz errado nisso. A minha base é ali. Pega por ele. Se foi, acho que se é para comparar com o bom, né? Vamos comparar com, aquele. Não, gente, não compara com alguém que é igual a gente, não. Isso não vai dar certo, não. Compara já logo, pega a régua, a gente fala, pega o sarrafo e aumenta, né? Então vai lá pra cima, compara pra cima. Tudo bem, mas eu vou agir igual ele? A gente sabe que não, porque a gente ainda não consegue. Mas quem sabe, né? Não é que a gente vai do átomo ao arcanjo, não é isso? A gente não vai nesse progresso. Então, isso é uma coisa interessante. A mensagem dele era muito forte, mas muito simples. Não era nada muito complexo, a ponto da gente estar aqui hoje lembrando de passagens que ele colocou para a gente, né? Ele também ensinava muito o perdão. Várias vezes ele ensinava o perdão. E isso era uma grande revolução. Ele subvertia à época todo o conceito que tinha de justiça social e pessoal. Ele revolucionou. Ele ia dizer do perdão para situações que não eram para ser perdoada. Era o escravo dele que tinha roubado. Não era assim? Era a mulher que tinha adulterado. Era o amigo que tinha feito uma coisa lá. Olho por olho, dente por dente. O que é isso agora? Essa história de perdoar o cara que me roubou. Não é assim? O que é isso? Quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma história do Chico que dizia que um amigo dele que era contador e participava lá do grupo, o Haroldo, que aconteceu? Participava do grupo deles. Chega um dia no escritório de manhã, tudo quebrado, roubaram as coisas dele, acabaram o escritório. E aí ele foi trabalhar naquele dia muito triste, cabisbaixo, a gente fica, né? E aí o Chico olhou, meu filho, alguém já foi lá conhecer o Chico? Vocês foram lá? Eu acho que devia ser muito, muito legal, aquela simplicidade dele. Se olhasse, você esperava um gigante chegar lá, aquele homem, né? Com aquele sorriso, aquela paz, que diz que a quilômetros a gente sentia. E aí diz que o Chico falou, que foi, meu filho? Ai, Chico, você não sabe, assaltaram, né? Acabaram lá, levaram lá minhas coisas e tal. Ai, fico tão feliz, meu filho. Delícia, Chico. É tão bom devolver, né? Tão bom de devolver. Aí ele ou seja, né? A gente, na espiritismo a gente sabe, tem algumas coisas que vão acontecer pra gente ser tocado ali, né? Tipo, isso dói, isso dói. Dói no outro, dói em mim, né? Dói em mim, dói no outro. Então isso é muito interessante. Jesus também estava sempre disponível. Ele não escolhia, né? Estava sempre disponível para ensinar. Eu imagino, será que ele não comia, né? Comia, dormia? Porque é um tal de estar disponível, né? Qualquer hora, o que precisa, conversa. Curava, né? Imagino aquela fila de gente e aqueles discípulos já parados. Falando, meu Deus do céu, o senhor não vai parar? Aí vem um para conversar com ele. Aí ele parava e conversava, escutava. E os discípulos olhavam aquela fila que não acabava mais. E devia pensar, meu Deus do céu, por que ele não acelera isso? Já que estava até fazendo triagem. Tipo assim, olha, quem é que tem dor na perna fica do lado direito. Quem é que está com problema de possuído, já vou dar um passe antes aqui, porque já vamos tirar alguma coisa aqui para ir menos carregado lá para frente, né? Já estava escolhendo. Quem tem fome? Se tem fome é mais fácil. Vamos fazer aqui um peixe assado, já vamos mandar embora os povos. Não é assim? Se fosse a gente organizando a vida de Jesus, a gente não ia querer fazer isso? Ia querer acelerar para voltar para casa mais cedo. E ele estava lá, né? Ele também não ficava preso a opiniões ou conceitos. Não ficava, né? Então não ficava preso a nenhuma opinião e conceito. Tem um conceito. Ele respeitava tanto que ele dizia dar a César o que é de César, porque ele sabia que se ele falasse, não, o mundo material está aqui, meu filho. A gente vai ter que pagar imposto, todo mundo aqui paga, não é? A gente vai ter que colocar comida dentro de casa, dar comida para os nossos filhos, ajudar com a caridade, porque é material e a gente está no corpo material. Vocês vão ter que aprender com isso que vocês têm, né?
Mas isso não quer dizer que é só isso. Então agora a gente vai um pouquinho além. Então ele tinha essa possibilidade. Tá? Ele também, com seus atos, ele evitava a discriminação e o preconceito. Tá? E também ele respeitava a identidade cultural à época. O que era, para a época, 2000 anos, porque agora a gente não tem mais preconceito. Né? A gente está super tolerante. A gente não tem preconceito de raça, de cultura, social, já não existe isso. Jesus podia ter vindo agora. Se ele viesse agora, ele já poupava metade do tempo dele. Isso a gente não precisava mais. Ana, nós já estamos bons nisso. Nós estamos ótimos, aprendemos com a beleza. Se ele viesse agora, ele falava, gente, mas vocês não pegaram a lição 14? Vamos lá, escreve no caderninho. Eu respeito todas as pessoas. Escreve 100 vezes aí, né? Se for professor, a gente vai fazer isso. Tá? Então ele tinha essa questão e ele mostrava isso. Ele mostrava muito. A viúva, que a viúva à época, né? A viúva não tinha que casar com outro, daí, bom. Então assim, a viúva ele te dava o respeito que ela merecia, gente. Que é isso, a mulher? Porque a viúva agora, os outros mandam a vida dela, né? Jesus não precisava falar isso. Ele fazia com atos, né? A mulher adúltera, que é o maior exemplo ali. A mulher adulta com Maria Madalena. Ele fazia. E quando dos samaritanos, que ele usava os samaritanos, que era dos povos que não se bicavam ali, usou em várias parábolas. Quem foi o teu próximo? Lá na parábola que ele conta de quem ajudou, que é a parábola do samaritano. Olha lá, a identidade cultural, dizendo, olha só, gente, presta atenção. Então Jesus fazia isso, tá? Então isso é interessante. Então, uma outra coisa que eu achei interessante é que ele falava, à época, Jesus falava, era exposição oral, igual estou fazendo aqui, com algumas intervenções, que ele perguntava para as pessoas, né? Quem vocês dizem que eu sou? Então ele expunha, parava, perguntava, ele dava pausas estratégicas, né? Como aquela, eu gosto muito de ler história para a história ficar pensando, eu não consigo fazer o seguinte, o que Jesus pensou quando ele fez aquilo? Não dá, porque eu sou muito, né? Não dá para tá? Eu dar uma noção de o que é que ele estava pensando e fazendo. Eu leio e eu imagino eu lá olhando o que eu pensaria. Porque não dá para eu entrar no pensamento e pensar o que Jesus fez, porque eu não tenho essa capacidade. Mas uma história que me toca muito quando é dessa mulher do apedrejamento, é que vem aquela turba, aquela coisa, e eles querem pegar Jesus, né? Naquela pegadinha ali. Se ele disser, mata, e aí, Jesus não pode mandar matar. É o lei do amor, né? Ele fala do amor. E se ele libertar essa mulher, ele vai contra todas as leis e a gente pega ele agora. Aí chega aquela multidão, aquela bagunça, e todo mundo com aquela pedra na mão, imagina, né? Nós todos aqui, né? Com aquelas pedrinhas na mão. Ou eu teria uma pedra na mão, vocês não? Eu teria uma pedra. Aí ia ter uma pedra. Uma pedra na mão ali. A gente tem pedra na mão no Facebook hoje? Tem ou não tem? Toda vez que você for falar no Facebook alguma coisa, lembra que isso é uma pedra na sua mão, tá? É uma pedra virtual, mas é uma pedra. Você está ali jogando pedra. Mas ele mereceu. Ele mereceu? Porque ele tem uma opinião diferente da sua? É isso? Você vai comentar, como diz, vai comentar no Facebook do outro? Fica quieto. Não precisa jogar aquela pedra. E aí, Jesus aqui vem todo mundo e Jesus para. O que ele faz? Olha o absurdo. Ele agacha, gente, e vai escrever no chão. Vou escrever no chão. Aí eu fico imaginando, o que será que aquele homem escreveu no chão? Se eu imagina quem está lá perto. Deve estar assim, né, olhando. O que ele vai escrever? Todo mundo parou. O que vai escrever? E o que ele volta e fala para as pessoas? Quem tiver pecado, que joga a primeira pedra. E aí eu imagino, quem é que soltou? Dizem nos livros, acho que é do Campos, como é que chama? Humberto Campos, né? Que diz que os mais velhos soltaram a pedra primeiro, né? Isso reflete que a gente precisa saber, quanto mais velho a gente tem, mais experiência a gente tem, então mais a gente tem que pensar para fazer. Os mais velhos soltam a pedra primeiro, depois eles vão soltando. Aí depois ainda fico pensando, será que numa próxima situação essas mesmas pessoas pegariam pedra de novo? Aí eu ainda, na minha cabeça eu penso, eu pegaria, mas agora é uma pedra menor. Porque só a minha menor não matou, né? Não foi a minha que matou. A minha eu joguei uma menor. Né? Mas pelo menos já diminuiu o tamanho da pedra, né?
Que eu não imagino que aquelas pessoas saíram de lá e nunca mais fizeram isso. Mas ele tinha esse perdão e essa exposição presente. Isso é muito interessante. E tudo que Jesus fez, ele tinha isso centrado na pessoa. Jesus, ele tinha assim, é como se a gente tem um aluno, a gente prepara uma aula centrada no aluno, não pode ser centrada em mim. Antigamente, diz assim, antigamente, na educação tradicional, a gente centrava no conteúdo. Se o aluno aprendia ou não aprendia, não é problema nosso. Tanto é que eu posso dizer, era muito fácil ser professora de Ana Mauricéia. Facílimo. Eu sempre fui uma criança que aprendeu muito fácil. Muito, muito. Eu tenho essa facilidade, eu brinco. Eu descobri isso depois de velha. Eu tenho facilidade de aprender. Olha que beleza. Eu brinco. Tem gente que tem facilidade de ganhar dinheiro. Né? Cada um tem sua facilidade. Eu tenho facilidade de aprender. Né? Não tem? Eu aprendo. Que beleza. E eu gosto ainda. O problema é que eu gosto muito. Então eu tenho que aprender toda hora e todo dia. Eu tenho uma ânsia de aprendizagem, né? Muito grande. Então era muito fácil a professora de Ana Mauricéia na década de 70 e pouco. Na minha época, talvez de vocês, os alunos que não iam bem, eles eram chamados de burros. Era assim, fulana, não vou falar os nomes, né, mas eu lembro muito bem das filhas de uma senhora que tinha lá em Flórida. Imagina aquelas meninas, tudo burra. Serve não, chamava a mãe lá e disse, essas meninas são burras, só apronta aqui, não serve para estudar não. Todas elas foram colher algodão, colher café, elas largaram a escola muito cedo e foram trabalhar. Para voltar a estudar? Não, muitas não voltaram a estudar. Então a gente jogava fora todos os alunos que não prestavam. E é verdade isso. Não sei se vocês têm essas memórias em vocês. Até quem escrevia com a mão esquerda apanhava tanto. Meu pai apanhou tanto na mão esquerda dele, que ele largou a escola no quarto ano. Porque ele falou, se for para a escola apanhar, eu não vou mais. E o pai dele falou, é mesmo, né? Porque não aprende. Para que vai lá? Então era muito fácil a professora de Ana Mauricéia. Porque só sobrou quem lá? Eu, minhas amigas, que hoje, né, a gente é junto. Então a educação, ela também foi agregando as pessoas que hoje têm que receber tratamento e hoje a gente tem que dar aula para todos. Os que conseguem aprender da primeira vez e os que não conseguem nem na 10ª. Então essa é uma outra coisa que eu acho interessantíssimo. Jesus não desistia. Era 1, era 2, era 3, era 4, era 5, era 6, era 7, era 8. 70 vezes 7, né? Para perdoar, no caso, tem que ser. Então, pensando, quando eu preparei essa palestra, eu pensei, vocês me desculpem, mas eu pensei como professora, que não posso tirar isso de mim. E aí eu fui tentar entender isso. E para isso, lembrar que todos nós somos educadores. Vocês podem não ser professor como eu, porque eu escolhi como profissão. Mas todos nós somos educadores. No exemplo, na palavra, não é? Com os filhos, com os sobrinhos, com aqueles subordinados, com as pessoas que são os clientes da nossa loja, da nossa, né, estabelecimento. Nós somos educadores porque a gente pode, naquele momento, mostrar para ele que existe uma outra forma de agir. E isso faz parte da educação. Educação do espírito, não é? Educação da alma, do espírito, educação da mente. Hoje se fala muito em meditação. Jesus tinha isso, né? De sair para... Não ia, isolava para rezar, para orar. Ele não tinha esse momento dele, até para mostrar, gente, é preciso acalmar, recarregar as energias. Então tinha muita coisa. E para finalizar, então eu fui buscar, o que será que ficou marcado para mim? Aí eu levantei os últimos pontos aqui. Primeiro assim, existe vida além da vida. Quando ele diz, meu reino não é deste mundo. Opa, se não é deste mundo, é de onde? Há muitas moradas na casa de meu pai. Olha, interessante. É preciso nascer de novo. O que ele fala? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais uma lição. Vocês podem até fazer isso. Pega uma cadernetinha e vai escrevendo, né? O que você já lembra? Eu tenho uma Bíblia que eu ganhei quando eu tinha uns 13, 14 anos. E para preparar a palestra eu peguei a minha Bíblia que está lá. Eu participava de grupo de jovens e foi importantíssimo na época que eu perdi meus pais, porque aquela Bíblia... Eu agora olhando, eu falei, gente, como ela foi importante para segurar as pontas ali. Ela é toda grifada. Canetinha amarela, canetinha azul, canetinha verde, caneta e lápis. Toda grifada. Isso significa que o livro foi usado, não foi? Porque se não fosse usado, ele não está grifado.
Opa, eu usei. Então aí eu fui lá voltar para ver o que eu tinha grifado, né? E durante quanto tempo eu grifei aquilo, quais foram os anos. E aí eu começo a falar, nossa, por que será que eu grifei isso aqui? O que eu estava sentindo quando eu grifei essa palavra que tocou no meu coração? Então, façam um exercício desses. Não sei se vocês têm costume de anotar, de grifar, mas voltem lá e dão uma olhadinha. Eu particularmente gosto muito do Novo Testamento. Gosto. Eu acho que ele é muito... Com 13, 14 anos eu já gostava, né? Eu já tinha essa quedinha aí pelas histórias de Jesus. E aí eu levantei aqui, vocês podem fazer essa tarefinha, tá? Ele também dizia para permanecer na justiça. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, pois deles é o reino de Deus. Justiça. Mas não é justiça para você, né? Ele não ficava apontando, tá? Ele me ensinou a ter coragem. E essa foi uma das que está grifada lá na minha Bíblia. Está no começo até. Eu anotei qual é o versículo que eu tinha que ler sempre. Olha que interessante. Está anotado na primeira capa. E quando eu defendi minha tese de doutorado, foi essa frase que foi. Lá. Quando eu pertencia a um mundo extremamente material ainda. Que eu estava no Unicamp. No mundo, há vez de ter aflições. Coragem. Eu venci o mundo. Né? Então, essa é a frase que toca muito. Mas não é porque eu venci o mundo no mundo, né? Não é o sucesso. É ou seja, tudo que está aqui, que ele vai me ensinar. A ser leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Ele também ensina a cultivar a simplicidade e a pureza. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então disse Jesus em uma outra passagem: deixem vir a minhas criancinhas e não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E ele também me ensinou a tomar cuidado com o que eu penso e o que eu falo. Quando ele diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Por quê? Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Então ele me ensinou já. Tá? A não usar a violência. Eu acho que nós espíritas a gente não pode nunca, em hipótese alguma, pregar violência se a gente veio um centro espírita uma vez. Se a gente leu uma pergunta do livro dos Espíritos que tocou o nosso coração. Ou se a gente, cristão, olhou Cristo naquela cruz uma vez. Se aquela violência não te toca, meu Deus, nenhum tipo de violência vale. Nenhum. Se a gente for tocar pelo Jesus, não vale. Não tem sentido. Se a gente tem algum ato de violência, a gente vai ter que parar. E se você vê alguém fazendo alguma violência, que legal, é isso mesmo, tem que matar. Opa! Então nós vamos ter que voltar um pouquinho para a escola, né? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Brandos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E ele diz aqui depois: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação do juízo. Cólera, para que essa coisa? Ele já dá um recado ali. A gente tem que se segurar. E hoje em dia até a ciência fala isso. Se você vive de mágoa, e se você vive de raiva, você adoece rapidamente. Joga fora isso. O quanto antes na sua vida. Joga, pelo amor de Deus. Isso está te matando. Você já está condenado ao juízo porque, lá, quando eu chegar lá, como diria no inferno, é lá que eu vou queimar. Não, é o seu coração e o seu fígado que vai queimar aqui. Você já está condenado. Por quê? Porque você se condenou a sofrer.
Então, se vocês têm isso, se eu tenho isso, eu tive que aprender a jogar fora. Por quê? Porque ele está tentando me ensinar. É fácil? Mas facílimo, é mentira, né? Bem difícil. Ele ensinou a perdoar. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ele ensinou a amar. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro mandamento. O segundo é, ame ao próximo como a ti mesmo. A não pensar só na matéria. Quando ele diz, olhai os lírios do campo, né? Ele ensinou a ajudar o próximo. Isso ele ajudou pra caramba. Como é que ele ajudou? Até multiplicando os pães. Aquela história da multiplicação dos pães. Quanta gente devia ter comida ali, ele fala assim, vamos juntar todo mundo? Vamos juntar o que tem? Ele podia ter falado assim, peraí gente, comida aparece. Não, ele fez com que as pessoas buscassem a caridade, ele ensinou a caridade ali. Mas o que possui bens do mundo e olha o seu irmão em necessidade e nega sua compaixão a ele, como pode o amor de Deus estar nele? Olha que forte, né? Muito forte. Ele me ensinou a ter fé. Quando ele fala da história do grão de mostarda, tem uma palestra que eu falo até do grão de mostarda e da fé, essa é uma parábola muito linda. Então ele me ensina a ter fé imensa, do tamanho do grão de mostarda. Quem viu a outra que eu mostro, até o grão de mostarda é minúsculo. Ele nem exige que eu tenha fé do tamanho da montanha. Ele podia ter falado, vocês precisam ter fé do tamanho da montanha. Não. Montanha, não, tamanho do grão de mostarda. Ele dá até o tamanho pra gente. É igual quando a gente vai fazer pão e a gente tem que ter lá a receita, né? Tanto de fermento que senão passa. Não, só um pouquinho de fermento já dá. Só isso aí. Outras coisas que ele me ensinou, que somos todos irmãos, que ninguém é melhor que ninguém, que é preciso estar sempre alerta, orar e vigiar, que a gente nunca está sozinho. Essa é ótima, né? A gente nunca está sozinho. Ah, eu estou sozinho, vivo sozinho. Não vivo sozinho, você sabe disso. E por último, ele me ensinou a orar. Então ele diz, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então fecha muito bem. Essa é tudo que ele está tentando me ensinar todos os dias. Como eu disse, se eu fosse falar o que eu aprendi, a gente acabava rapidinho, né? Então eu tive que escolher um tema que fosse mais amplo. Então fica aí a tarefa para vocês. Sempre deixa a tarefinha. Pega um papelzinho e anota. Sabe por quê? Quando a gente tira da cabeça, é uma técnica de aprender, tá? Quando você tira da cabeça e põe no papel, você consegue materializar aquilo para saber se aquilo foi mesmo. Eu tenho uma técnica para saber o que eu preciso fazer. Eu gosto de post-it, adoro. Então eu coloco post-it das coisas que eu tenho que fazer e deixo lá, a ser feito. E quando eu faço, eu pego o post-it, pego assim, amasso e jogo e comemoro. Aprendi, fiz a tarefa. Hoje eu precisava fazer tal coisa. Então fica a tarefa. Pega uma listinha, um papel, escreve. O que de Jesus marcou você? Escreve mesmo. Depois você lê aquilo. Aí de vez em quando, quando você estiver meio triste, você volta, lê de novo. Para você lembrar que você tinha aprendido. Aí tem coisa ali que vai aparecer, você fala, opa, mas será que eu aprendi isso aqui? Então eu vou ler de novo. E se você quiser, você pode até marcar um versículo, um livro. Isso aqui eu aprendi lá no livro de Paulo Estevam. Deixa eu pegar o livro de Paulo Estevam. Então assim, que hoje a gente possa pensar. Acho que essa é a função de todo professor.
despertar esse lado da gente, tá, e pra mim, como foi? Então, que eu possa ter sido útil de alguma maneira dentro das minhas possibilidades de trazer para vocês algumas reflexões de alguém que, se, como eu digo, se é para comparar, compara com o máximo, não é? Já que é para comparar, vamos comparar lá em cima. Vai comparar com o vizinho, com o seu político, esquece eles, gente. Eles é igual a você. Já compara com alguém que está ali para vocês. Tá bom? Agradecer a oportunidade do trabalho, que ele é uma das formas de eu aprender, né? A gente aprende muito, e vir a essa casa e receber essa energia toda é uma forma de dar energia para que eu aprenda cada dia mais. Assim seja.